Meus irmãos, mais uma vez, bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Nós estamos na nossa série de mensagens, Eles Andaram com Deus. E hoje o texto que nós vamos compartilhar com a amada igreja se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, do versículo de número 22 em diante. Cria uma expectativa nessa manhã, porque eu sei que Deus falará ao seu coração. Amém. Deus trouxe você hoje aqui porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Então redobre a sua atenção nesse momento, não se distraia por nada, porque eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração. Amém. Mateus 14, 22. Nós temos a palavra aqui também no telão, aí, ó, se você quiser acompanhar. Diz assim, irmãos: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. Espírito Santo, nós te convidamos para que o Senhor venha ministrar a cada vida, a cada coração, de maneira singular. Nós viemos aqui porque nós precisamos ouvir a sua voz. Portanto, domina as nossas mentes, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Repreendemos e cancelamos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da tua palavra, toda distração, toda incredulidade, toda frieza. Nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor da glória, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. E nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos na série de mensagens Eles Andaram com Deus. E o tema da mensagem de hoje é Pedro, um talmidim sobre as águas. Antes de eu falar sobre Pedro e sobre ser um talmidim sobre as águas, eu queria estar fazendo um pano de fundo acerca do texto que nós lemos, que nós compartilhamos nessa manhã. Jesus estava com uma multidão e o dia já estava terminando. Então Jesus falou: passemos para o outro lado. Eles estavam de um lado da margem, e eles iam entrar no barco e passar para o outro lado da margem. Só que Jesus falou o seguinte para os discípulos: vão vocês na frente que eu encontro vocês depois. Bom, os discípulos obedeceram, não sabiam como Jesus iria, ou se ele ia de barco, ou de que maneira Jesus iria encontrar com eles do outro lado. Mas se Jesus está falando que vai encontrar, eles obedeceram, colocaram o barco na água e foram. E a Bíblia está dizendo que Jesus pediu para que eles passassem para o outro lado, porque Jesus queria orar. E a Bíblia diz que Jesus foi orar um pouco sozinho. Ele despediu a multidão, foi orar um pouco sozinho,
E o texto vai dizer que por volta da 4ª vigília da noite, e a 4ª vigília da noite é por volta entre 3 e 6 da manhã. A primeira vigília da noite é de 6 da noite às 9. A segunda vigília é de 9 à meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite às 3. E a 4ª vigília é de 3 às 6 da manhã. Então, na 4ª vigília da noite, entre 3 às 6 da manhã, Jesus me faz um favor de vir andando sobre as águas. E havia uma tempestade, o mar estava revolto, o mar estava agitado. Os discípulos estavam com medo, pensando que iam perecer, que o barco ia afundar. E eram pescadores experientes, homens experimentados no mar, homens experimentados com as ondas, com as tempestades. Porém, esses homens estavam ali no mar e Jesus veio andando sobre as águas. E o que me chama a atenção é que quando Jesus vem andando sobre as águas, eles gritam: um fantasma! Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui nessa introdução de mensagem para dizer algo para vocês. Quando nós estamos no meio da tempestade, quando as ondas estão nos assolando, quando a luta é grande e parece que nós não vamos aguentar e vamos perecer, a gente não consegue mais ver Jesus, a gente vê fantasma. O desespero é tão grande que a gente não consegue identificar Jesus no meio do nosso problema, no meio da nossa tempestade, andando sobre as ondas que estão nos agitando. E eles gritaram: é um fantasma, por causa do medo, por causa do desespero, por causa da circunstância da tempestade, do vento forte. Eles deixaram de ver que era Jesus que estava vindo e viram um fantasma. E na vida de muito cristão tem sido assim: passa por luta, passa por vento, passa por tempestade, o mar está revolto, parece que você vai afundar e você não consegue mais identificar Jesus no meio do teu problema, tu começa a ver fantasma. E eles gritaram: é um fantasma! Ao invés de verem Jesus. Só que Jesus imediatamente, repitam comigo, imediatamente. Imediatamente Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu. Querido, Jesus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã: olha, tem de bom ânimo, sou eu. No meio da tua luta, no meio da tua tempestade, no meio do mar revolto da tua vida. E às vezes você está vendo aí fantasma porque você não consegue ver Jesus no meio da tempestade da tua vida. Ele está dizendo para você nessa manhã: tem de bom ânimo, sou eu. Sou eu. E aí Pedro diz o seguinte: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande-me ir ter contigo andando sobre as águas. E aí Jesus fala o que para Pedro? Vem! E queridos, Pedro faz uma coisa que os demais não fizeram. Pedro sai do barco. Ai, irmão, você está no barco é uma coisa. Agora você sair do barco no meio da tempestade, você sair do barco para andar sobre as águas é outra coisa. Muitas pessoas e muitos pregadores, quando pregam nesse texto, só falam que Pedro afundou. Mas Pedro foi o único que saiu do barco. E Pedro foi o único que teve a experiência de andar sobre as águas. Pedro não andou simplesmente, naquele momento, sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra que Jesus falou: vem. Sobre a palavra que Jesus falou: vem, Pedro pisou nela. E Pedro começou a andar sobre a palavra que Jesus liberou para ele: vem, Pedro, vem. Qual é a palavra que Jesus tem liberado para você, meu irmão? Qual é a palavra de ordem que Jesus tem te dado? A palavra de ordem que Jesus deu para Pedro foi: vem. E Pedro saiu do barco, deixou de olhar para as ondas e para a tempestade e começou a andar sobre a palavra que Jesus liberou, sobre a palavra de ordem que Jesus liberou, e começou a andar na direção do Senhor. Qual é a palavra que nós recebemos e por ela temos andado? Não perca a palavra de ordem que o Senhor te deu, porque quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Ah, irmãos, eu vou repetir: quem tem uma palavra e anda sobre ela tem tudo o que precisa. Pode estar soprando vento, podem as ondas estarem grandes, o mar revolto, a tempestade está vindo de maneira incrível, jogando o barco para um lado e para o outro. O barco da vida está balançando para um lado e para o outro.
Mas se você tem uma palavra, anda no poder dessa palavra, anda sobre essa palavra, porque quem tem uma palavra anda sustentado por ela. E nós estamos aqui porque nós temos uma palavra. Às vezes você acha que você precisa de um monte de coisa, irmão, e você só precisa de uma palavra. Uma palavra de Deus para você, uma palavra de ordem. A palavra de ordem de Deus para Pedro foi: vem, Pedro. E Pedro começa a andar. Mas Pedro, ele anda pela palavra. E eu creio que Pedro estava muito próximo de Jesus. E por ele estar já bem próximo, quem sabe a um passo do mestre, ele começou a olhar para a força do vento. O texto diz que ele começou a olhar para a força do vento. Irmãos, a gente está caminhando, a gente tem uma palavra. A gente às vezes passa por tempestades, as ondas são grandes, mas às vezes o vento vem muito forte contra a nossa vida. E aí a gente tira o olhar de Jesus. Primeiro a gente vê fantasma. Depois, quando ele dá a palavra, que a gente anda pela palavra, a gente tira o olhar dele para olhar para a força do vento. E a Bíblia vai dizer que Pedro começa a afundar. E Pedro dá um grito: Senhor, socorre-me! E Pedro estava tão perto de Jesus, que Jesus só estende as mãos. E pega Pedro e faz uma pergunta para Pedro: por que duvidaste? Homem de pequena fé. Gente, aí eu imagino os discípulos: Pedro duvidou. Afundou, mas nenhum deles saiu do barco. Nenhum deles andaram sobre a palavra de Jesus. Na Bíblia você não vai ver nenhum outro homem andando sobre as águas que não fosse Pedro. Olha que experiência poderosa que Pedro teve. Porque duvidaste, homem de pouca fé. Eu entendo que naquele momento ali Pedro deu uma afundada, mas ele teve muita fé para andar sobre as águas e chegar até o mestre. Quem está entendendo? Eu penso que a maior dificuldade de Pedro foi na hora que o vento soprou e ele tirou o olhar de Jesus. Irmãos, é para andar sobre a palavra e olhando para o mestre. Aleluia. Não tire o teu olhar do mestre. Porque se você tirar o olhar do mestre para olhar a força do vento que você está vivendo aqui nesse país, você pode afundar. Mas mesmo assim, se você tirar o olhar do mestre e começar a afundar, grita, clama, que ele vai estender as mãos para você. Vai te levantar e vai te colocar de volta no barco. E a Bíblia diz que ambos foram juntos e voltaram para o barco. E quando os dois entraram no barco, meus irmãos, a Bíblia diz que o mar se acalmou. Aleluia. Você está entendendo isso? Quando Jesus entra no barco da nossa vida, o mar se acalma. O mar pode estar revolto, mas quando Jesus entra, o mar se acalma. O mar se acalmou. E aí os discípulos que estavam completamente desesperados, atônitos, com medo da circunstância, falaram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Aleluia. Escute o que eu vou te falar pelo Espírito Santo. Só Jesus pode acalmar o mar da sua vida. Só Jesus pode acalmar as ondas. Só Jesus pode fazer parar a tempestade. Só Jesus pode parar esse vento forte que tem soprado contra a tua vida, contra a tua casa, contra a família. Só Ele. Pastor, então o que eu faço? Anda na palavra de ordem de Jesus. Anda sobre a palavra dele. Não tira o olhar dele. Bota ele no barco da tua vida que o mar vai se acalmar. E você vai exclamar como eles exclamaram: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. E Pedro teve essa experiência porque ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas ao encontro de Jesus e depois eles fizeram o caminho de volta. Os dois andaram juntos até o barco e Jesus entrou no barco junto com Pedro. Então Pedro anda com Jesus sobre as águas. E uma coisa é você ir ao encontro de Jesus. Outra coisa é Jesus pegar você, botar você de novo sobre as águas e falar: agora vamos juntos de volta para o barco andando. Você acha que Jesus pegou Pedro no colo? Foi os dois andando no barco de volta, irmão. Entraram os dois no barco, porque Pedro andou com Jesus. Amém. Pedro foi aquele que andava com Jesus em terra e teve a oportunidade e a experiência de andar com Jesus no mar. Aleluia. E Pedro, eu falo aqui que Pedro era um talmidim sobre as águas. Aí você pergunta: pastor, o que é um talmidim?
Talmidim significa discípulos, alunos ou aprendizes. Então Pedro, ele era um talmidim. Na tradição judaica, um talmidim não apenas aprendia com o rabino, mas desejava ser como ele, agir como ele, falar como ele e até mesmo andar como ele andava. E Pedro foi esse talmidim sobre as águas. Ele andou com o seu mestre sobre as águas, literalmente. Pedro não anda só sobre águas por impulso, mas porque viu o mestre andando. E como um verdadeiro discípulo, quis fazer o mesmo. Essa passagem nos revela as fases da formação espiritual de um verdadeiro seguidor de Jesus, de um verdadeiro talmidim. O talmidim, o seguidor, o discípulo, o aprendiz, existem fases para que ele seja formado. E eu fui meditar e vi que são 3 fases. Eu me lembro que quando eu fui em Israel em 2012, com a minha esposa, lá no Muro das Lamentações, estava vendo uma sessão solene com as crianças. E aí eu perguntei, o que está acontecendo? As crianças agora estão completando, acho que era 4 ou 5 anos de idade, estão recebendo a Torá pela primeira vez. Estão recebendo a palavra, a Torá. E eles estão ouvindo ali o rabino, o mestre, falar com eles. Isso é interessante, porque essa é a primeira fase do talmidim. A fase que você recebe a palavra e que a palavra começa a ser ministrada e você começa a ouvir a palavra. Eu estou falando para pessoas aqui que são talmidim, pessoas que estão começando agora. Talvez você tenha uma idade, você é um adulto, mas na fé você é um talmidim. Você está recebendo a palavra de Deus agora que você está tendo acesso à palavra de Deus. E aí você está na primeira fase. A primeira fase em hebraico chama-se Bet Sefer. É a decisão de ouvir a voz do mestre. Essa é a primeira fase do talmidim. É quando você decide ouvir a voz do seu mestre. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, principalmente o brasileiro. O brasileiro tem uma cultura de falar pelos cotovelos, mas para ouvir é uma dificuldade. Meu Deus, dê glória a Deus. E essa fase do Bet Sefer é a decisão de ouvir a voz do mestre. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí ele ouve a voz do mestre dizendo que vem, versículo 28. Assim como o aluno do Bet Sefer começa com memorização e escuta da palavra. Pedro está atento à voz de Jesus que diz, vem Pedro. A palavra de Deus diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. O talmidim começa quando decide dar ouvidos ao chamado do seu mestre. E na cultura judaica é o talmidim que escolhe o mestre. É o talmidim que escolhe o seu mentor, o seu mestre, o seu rabino. Aquele pelo qual é um exemplo para ele e ele quer seguir esse mestre, esse rabino. Em João 15,16 diz assim, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não foram os discípulos, os talmidins, que escolheram Jesus como mestre. Foi Jesus que escolheu os discípulos. Por isso que ele fala, olha, eu sei que a cultura do talmidim, do aprendiz, é escolher o mestre, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi vocês. Aleluia. Para que vocês vão e deem frutos. Ninguém anda com Deus se primeiro não aprender a discernir a voz de Deus e por ele não for chamado. E a Bíblia diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Eu me lembro que eu brincava muito na cachoeira. Minha tia morava em Conceição de Macabu, lá no Rio de Janeiro, depois de Macaé. E tinha uma cachoeira muito grande lá, eu ia com meus primos para lá, nós brincávamos. Só que eu percebia que quando nós chegávamos mais perto da cachoeira, a corrente de água batendo era muito alta. E nós nos escondíamos por trás da cachoeira, brincando, a gente se escondia. E podia gritar do lado de fora,
que ninguém ouvia. A Bíblia diz que a voz de Deus é como esse som de muitas águas. Quando você está próximo da cachoeira, que você está ali dentro dela, você não consegue ouvir ninguém. Assim é a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você não consegue ouvir outras vozes à sua volta. Que a voz de Deus fala mais alto na tua vida. De maneira que ela bloqueia as outras vozes que tentam soprar e falar qualquer tipo de coisa na sua vida. É a voz de Deus. E o talmidim, ele ouve a voz do seu Senhor. Ele ouve a voz do seu mestre. Segunda fase do talmidim é a fase do Bet Talmud. A fase do Bet Talmud já é uma fase que ele sai dali daquela primeira infância e já parte para a adolescência até a juventude dele. É o passo de fé e obediência racional. É quando o jovem, o adolescente, ele já começa a ter entendimento do certo e do errado. Ele já começa a discernir o que é pecado e o que não é pecado. Então Pedro, ele saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É o passo de fé e de obediência racional. Jesus falou, vem, e ele foi, ele obedeceu. Porque ele entendia que Jesus era o rabino dele, o mestre dele, e que deu a palavra para ele ir. No Bet Talmud, o discípulo começa a raciocinar, a interpretar e a aplicar a palavra de Deus. Ele começa a ler e ter a interpretação e o entendimento e aplicar a palavra de Deus na vida dele e na vida das pessoas. Pedro interpreta que se o mestre anda sobre as águas, o discípulo também anda. Amém. O discípulo também pode. Ele sai do barco com ousadia, com a intenção de imitar o mestre, como um verdadeiro talmidim. Isso exige coragem, interpretação correta da presença de Deus e da ação do Senhor. Uma fé madura, ela exige que você confie tanto na palavra que pisa, como no impossível. Essa é uma fé madura. E Pedro, ele é esse talmidim, obediente, vem e obedece. Existem momentos na vida da gente que a gente só precisa obedecer a palavra. A palavra de comando do Senhor. A palavra de ordem do Senhor. A palavra de direção do Senhor. A gente não precisa ver o que está além. Você obedecer. Se você obedecer e andar sobre a palavra que você tem, que você recebeu, confia que Deus vai fazer. Amém. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu vim para esse país porque eu recebi uma palavra de Deus para estar aqui nesse país. E muitas coisas aconteceram para que eu saísse da direção dessa palavra que eu recebi. Mas eu falei para minha esposa, não, nós vamos nos manter na palavra que nós recebemos. Na direção pela qual nós recebemos. E eu moro na cidade que até hoje, em sonho, Deus falou para mim que eu ia morar sem nunca ter pisado nela. Porque eu tenho uma palavra de Deus. Uma palavra de ordem. Uma palavra de direção. Eu não estou vendo, o vento está soprando. Às vezes vem a tempestade, a luta vem, mas eu estou naquela palavra. Eu estou com aquela palavra. Eu não estou vendo, as ondas estão fortes, o vento está forte, a tempestade é grande, as adversidades são grandes, os gigantes são grandes, mas eu tenho uma palavra. E eu estou andando pelo poder de uma palavra. E eu estou andando em obediência à palavra. E eu estou andando em obediência como um talmidim chamado por Deus, que vive as fases do discipulado, as fases de ser um aprendiz, um aluno, e dentro dessas fases que nós passamos como talmidim, às vezes a gente não tem que ter razão, entendimento das coisas, a gente precisa obedecer a palavra. Obedece e prosperarás. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não vou fazer sacrifício de tolo, eu vou obedecer a palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus? Amém. Você tem uma palavra de ordem para a sua vida? Amém. Você tem uma palavra de direção para a sua vida? Ou o vento soprou, a tempestade veio e você se desorganizou e já esqueceu a palavra, tu já afundou totalmente. Ainda assim, se isso aconteceu, é só clamar que Ele está ali para te pegar pelas mãos e te levantar. Ainda que a tua fé tenha falhado, ainda que a tua fé por algum motivo, ou por um motivo da força do vento,
tenha ficado pequena, ele vai te pegar e vai te sustentar de pé. Ele não vai deixar você afundar, ele não vai deixar você perecer. Mas clama por ele. Grita o nome dele. Jesus não gritou para os discípulos, joga a rede para me ajudar, joga uma corda para me ajudar. Não. Ele não pediu ajuda humana, ele gritou para o mestre, Senhor, me ajuda. Irmão, no momento da guerra, da luta, no momento que você vê que o negócio, sabe, perdeu a direção, no momento que o vento está soprando, o mar está revolto, você está afundando, para de buscar ajuda humana. Para de buscar recursos humanos. Clama por ele, que ele estará com as mãos estendidas para te sustentar e para te levantar e para te colocar no barco, no local seguro, para que você chegue em terra firme e continue desenvolvendo o chamado, aquilo que ele tem para a sua vida. São as fases que um tal Midim tem. E essa fase é a fase da obediência, é a segunda fase. Por que é a fase da obediência? Porque não tem coisa mais difícil do que fazer adolescente obedecer. Ai! Quem aqui é pai de adolescente? Ou já teve adolescente em casa aí? Você sabe o que eu estou falando. E essa é a fase que o tal Midim na adolescência precisa mais obedecer. Eu estou ensinando o Isaac a dirigir. Meu Deus, aleluia. Cadê o Isaac? Cadê ele? Já sumiu, né? Ele é bom. Eu falo, Isaac, vai assim, não, pai. Eu falei, Isaac, meu filho. Não, pai, mas eu sei. Eu falei, você está aprendendo. Como é que você sabe, Isaac? Mas eu vi que dá. Mas eu falei para parar, Isaac. Você tem que ouvir o que eu falei. Mas eu vi que dava. Eu falei, gente, é uma guerra. Aí eu falei assim, para o carro aí um pouquinho. Ele parou. Vamos fazer um acordo? Pode falar, pai. Ele já está bravo. Pode falar, pai. Eu falei, você dirige o que eu falar, você obedece. Porque papai tem mais experiência que você. Você já está pegando um pouquinho de confiança no carro e já está se achando abusado. Para com isso. Você tem que me ouvir. Essa idade da adolescência é a idade exatamente do Bet Talmud, do Talmidim, que passa pela fase da obediência, pelo passo da obediência, porque é o passo mais difícil na vida do adolescente. É obedecer sem falar nada. É obedecer sem responder. É obedecer falando, sim, senhor, vou executar. E quando tu chegar vai estar pronto, bem feito. Ah, se tu tem um adolescente desse em casa, você é bem-aventurado. Está profetizado, aleluia. Mas você vê como é que Deus é maravilhoso. Deus é ordeiro. E o tal Midim, ele, na idade da adolescência, é um passo de fé e de obediência. Porque não adianta dizer que tem fé e não é obediente. Porque tem que ter coerência na fé. Nós temos uma fé inteligente. E por isso nós somos obedientes. Esse é o tal Midim. Quem anda com Deus, anda em obediência. Aleluia. Quem anda com Deus não age como um adolescente, com vontade própria, faz o que quer, a hora que quer, da maneira que quer. Quem anda com Deus absorve a direção, a palavra e obedece. Aleluia. Porque tem muito crente velho agindo como adolescente na presença de Deus. Vem quando quer, faz quando quer, responde quando quer, se ausenta a hora que quer. Ah, eu vou falar esse negócio aqui. Fala ou não fala? Vou beber água. Vou beber água. Deixa Deus te usar. Ai, Jesus, me ajuda. Mas não é verdade. Nós, vamos falar aqui nós, vamos colocar também. Nós, muitas vezes, agimos como adolescentes espirituais na fé. Se acontecer qualquer coisa, a gente fica de bico. Aí se um líder dá uma palavra, se você não concordar, você não quer fazer. Aí se te escalar, você não vem? Adolescente, aleluia. 30 anos de crente, age igual um adolescente. Você tem que ser um tal Midim. O tal Midim, ele dá um passo de fé e de obediência, um entendimento racional. Ele entende o chamado, ele entende o propósito, ele entende que ele é um aprendiz.
Irmãos, até Jesus voltar, nós somos eternos aprendizes. Amém. Até Jesus voltar, e é bom quando ele voltar nos encontrar como discípulos. Eu quero convidar você que é cristão. Eu sou cristão, eu só frequento a igreja e vou aos domingos na igreja porque eu gosto do culto. Eu sempre falo isso aqui, eu gosto do louvor. Teve gente que falou, pastor, o nosso louvor é uma bênção. O nosso louvor é uma bênção, né? O pessoal da comunicação é uma bênção, a Ecclesia News é uma bênção, a Translation lá atrás é uma bênção. O povo é uma bênção, irmão. Todo mundo é uma bênção. Kids é uma bênção. Intercessão é uma bênção. Tudo é uma bênção. Diaconia é uma bênção. Todos são uma bênção. Mas, meu irmão, e qual é o meu convite? É você sair de cristão para ser um discípulo de Jesus, um talmidim. Andar com o Senhor. Viver as fases, irmão. Existem as fases. O povo judeu tem as fases. O talmidim, a primeira fase, que ele recebe a Torá, está ali. Essa é a segunda fase, que é a fase aqui do Bet Talmud, que é o passo de fé e obediência racional. É viver as fases. E é sair da esfera de um cristão comum para um discípulo de Jesus. Jesus falou assim, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me seguir como mestre, aquele que quiser ser um talmidim, aquele que quiser ser um aprendiz, aquele que quiser ser um discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não é fácil. Não é fácil ser um talmidim. A gente precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar as nossas vontades. Negar a si mesmo é abrir mão de desejos, de sonhos, de tantas coisas para você seguir o mestre. Querer ser como o mestre. É a terceira fase agora. É querer andar como o mestre andou. É querer viver como o mestre vive. Por isso que Jesus falou, aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores. É quando você chega na fase da maturidade do discípulo, do talmidim. Que você faz as obras que o mestre faz e faz maiores. Essa é a terceira fase. É do Bet Midrash. O Bet Midrash é o momento de ser como o mestre é em meio à crise. Por isso que Jesus falou, farão as obras que eu faço e farão maiores. É ser como o mestre, fazer as obras que o mestre faz e fez e fazê-las maiores. Amém, irmãos? Amém. Aí a Bíblia diz aqui, versículo 30, mas ao sentir o vento teve medo e começando a afundar gritou, Senhor, salva-me. No Bet Midrash o discípulo vive como mestre, sofre, aprende, cai, levanta e amadurece. Pedro tenta ser como mestre, mas suas emoções o traem. Ainda assim, ele chama o mestre. Esse é o lugar onde o talmidim entende que andar com o mestre não é sobre perfeição, mas sobre dependência. Nós dependemos do mestre, nós dependemos do Senhor para continuarmos na caminhada. A Bíblia diz, versículo 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Aqui Pedro experimenta o que todo discípulo verdadeiro aprende. Quando você fraqueja, a mão do mestre está lá para te segurar. Quando você fraqueja, a mão do mestre está lá para te levantar, para te sustentar. E essa é a terceira fase na vida do talmidim, que já é a fase do jovem adulto. Aquele momento de ser como mestre, de fazer as obras como o mestre estava fazendo, de operar como o mestre estava fazendo. Por isso que Paulo diz, quando Paulo fala assim, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está dizendo, seja um talmidim como eu sou um talmidim de Cristo. É isso que Paulo está falando. Eu vivi as fases, eu não queimei fases. Porque existem fases para nós nos tornarmos um discípulo, um talmidim maduro. E essa é a fase da maturidade. É de ser como mestre, de sentir como mestre, de andar como mestre, de ver como mestre, de amar como mestre, de ter as premissas que estão no coração do mestre, elas estarem intrínsecas no nosso coração também. Aleluia. Na nossa vida. É isso. Essas prioridades. O verdadeiro discípulo não é aquele que nunca falha, mas o que permanece perto o suficiente para ser levantado.
Eu vou repetir isso aqui. O verdadeiro discípulo não é aquele que nunca falha, mas o que permanece perto o suficiente para ser levantado. Pode falhar, mas não pode deixar de caminhar no Senhor. Não pode deixar de estar junto com o Senhor. Não pode deixar de estar na casa de Deus. Não pode deixar de estar servindo a Deus. Amém? Aleluia. João 15:15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E essa aqui é a melhor fase. Você tem aí a fase do Bet Midrash, que é o momento de ser como mestre. É o momento que você está servindo e está andando com ele, sendo como o mestre é. E nesse momento é o momento que o mestre coloca a mesa da ceia. E no momento da mesa da ceia ele compartilha. E no momento que ele compartilha, ele lava os pés dos discípulos, ensinando os discípulos a servir. Compartilha o pão e o sangue, o cálice, compartilha o memorial. E nesse momento que ele está compartilhando o memorial na última ceia, ele diz: olha, eu já não chamo mais vocês de servos ou de aprendizes, mas eu chamo vocês de amigos. Porque tudo quanto o Pai tem me revelado, eu tenho ensinado a vocês. Aleluia. Jesus recebia a revelação direto do Pai e passava para os talmidins, para os discípulos. E os discípulos aproveitaram tanto aquela oportunidade. Os discípulos com sede, os discípulos esmiuçaram, os discípulos comeram, os discípulos beberam, os discípulos andaram tanto com Jesus, que eles aproveitaram aquilo de uma tal maneira e criaram vínculos poderosos andando com Jesus, que Jesus falou: não chamo mais vocês de servos. Porque o servo não sabe o que vai fazer o seu Senhor. Mas nos chamamos de amigos. Porque tudo quanto o Pai tem me revelado, eu tenho ensinado a vocês. Aleluia. Aleluia. Quem anda com Deus é um talmidim. Aleluia. E as fases do talmidim são essas 3 fases na caminhada. Lembrando que quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Quem tem uma palavra de destino, de direção, de ordem, uma palavra de promessa, uma palavra profética, e anda nela, está sustentado por ela. Está sustentado por ela, tem direção, caminha Jesus. O mar pode estar revolto, pode estar o que for. E Pedro foi esse talmidim que andou pelas águas. E nessas 3 fases da vida de um talmidim, da vida de um discípulo, Pedro passou pelas 3 nessa caminhada. A primeira foi a Bet Sefer, a decisão de ouvir a voz do mestre. Ele ouviu a voz do mestre. A segunda foi a Bet Talmud. Ele deu um passo de fé e obedeceu a voz do mestre e andou sobre as águas. E a terceira foi o Bet Midrash, o momento de ser como mestre, em meio à crise, no meio da tempestade, no meio da luta. Ele andou como mestre, andou voltando ambos juntos para o barco. E chegando em segurança no barco. Aleluia. Eu queria convidar você para se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós somos um talmidim. Eu não sei em qual fase você está de ser um talmidim. Eu não sei se você é uma pessoa nova na fé e você está na fase de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você é uma pessoa que já está mais um tempo com Deus, tem um chamado de Deus, e está na fase do Bet Talmud, que é onde você precisa dar um passo de fé e ser obediente à voz de Deus, ser obediente ao chamado, ser obediente àquilo que Deus fala com você. Deixa de ser adolescente, em nome de Jesus. Faz o que Deus falou para você fazer. Aleluia. Cumpre o teu chamado. Cumpre a palavra de Deus sobre a tua vida e anda nela, anda sobre ela, irmão, anda. Você quer prosperar? Anda sobre a palavra que Deus tem para você. Você quer ser abençoado? Anda sobre a palavra que Deus tem para você. Para de ficar buscando ajuda humana. Para de ficar correndo atrás de coisas, irmãos, que você acha que vai suprir
aquilo que só Deus pode suprir na sua vida. Só Deus. E a última fase, a fase do Bet Midrash, que é o momento de ser como mestre, é o momento de crescer. É o momento da maturidade. Aleluia. Aleluia. É o momento que a gente deixa de ser o Talmidim para formar outros Talmidins. Amém. Aleluia. É o momento que a gente para de ser aluno e começa agora a instruir pessoas, cuidar de pessoas, discipular pessoas. E andar com Deus tem essas fases. E andar com Deus tem essas bênçãos, esses privilégios que Deus nos concede. Jesus morreu na cruz pelas vidas. E quando você, querido, é um Talmidim, que você chega nessa terceira fase do Bet Midrash, o Senhor confia vidas para você cuidar, para você discipular, para você orientar a luz da palavra, para você mostrar o caminho de Deus para elas. Vale a pena andar com Deus. Amém. Vale a pena ser discípulo. Vale a pena ser aprendiz. Vale a pena viver as fases. Vale a pena andar sobre a palavra do Senhor. Vale a pena andar na direção do Senhor. Vale a pena atender o chamado de Deus para as nossas vidas. Vale a pena ser obediente à voz do Senhor. Aleluia. E eu quero orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos. Oh Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque Pedro foi um talmidim que andou sobre as águas, um discípulo que andou sobre as águas, manifestando as três fases da vida de um talmidim. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Deus, a Tua palavra foi ministrada e nós estamos vivendo fases da vida de um talmidim, de um aprendiz, de um discípulo, Senhor, e estamos buscando o aperfeiçoamento e o Senhor é o nosso mestre. O Senhor é o nosso rabi. Nós estamos aqui para aprender do Senhor. A Tua palavra diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ó Deus, estamos aqui nessa manhã para aprendermos mais do Senhor, para crescermos em graça, para crescermos, meu Deus, do Senhor, na direção do Senhor, porque temos uma palavra, fomos chamados pelo Senhor para realizarmos uma grande obra nessa nação. Levanta, meu Deus, os talmidins, levanta os discípulos, levanta aqueles que são chamados pelo Senhor, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu para que possamos ir e dar frutos, Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã recebendo a Tua palavra, estamos andando contigo, caminhando contigo, ainda que o vento sopre, ainda que o mar esteja revolto, ainda que as tempestades venham e nos assolem, todavia andaremos sobre as águas na direção do Senhor, porque temos uma palavra, e quem tem uma palavra tem tudo o que precisa, Senhor. Nós estamos aqui porque temos uma palavra e andaremos por essa palavra, viveremos por essa palavra, nos moveremos pelo poder dessa palavra, porque cremos, ó Deus, que tudo foi feito pelo poder da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, socorra-nos nesta manhã, segura nas nossas mãos e nos coloca, meu Deus, de volta na embarcação e guia as nossas vidas na direção daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, forma os discípulos, forma, meu Deus, nesse ministério talmidim, levanta os discípulos, meu Deus, que passem pelas fases do Senhor. Eu abençoo a vida do Teu povo, eu te agradeço por essa manhã na Tua presença, eu te louvo, te agradeço e oro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém, aleluia. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Com seus olhos fechados nessa manhã, com seus olhos fechados. Talvez você entrou por essas portas hoje e o vento da sua vida está soprando. O mar está revolto. Você está passando uma tempestade muito grande, que você procura Jesus nela e você não consegue ver. Você está vendo até fantasma, mas não consegue identificar Jesus no meio dela. Mas eu quero dizer para você que Jesus está contigo, Jesus está aqui. E que essa
É uma manhã de você ser um talmidim, de você fazer como Pedro, sair desse barco e andar pelo poder da palavra de Jesus. Você recebeu uma palavra aqui hoje, anda pelo poder dessa palavra. Faça como Pedro. Pedro ouviu a palavra, Pedro obedeceu quando recebeu a palavra, e Pedro andou como o mestre andou sobre a palavra. Em nome de Jesus,